Boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma grande honra estar com vocês mais uma vez para compartilharmos a palavra de Deus. Sentindo a falta de alguns irmãos aqui, as cadeiras vazias, por conta dessas chuvas e alagamentos na nossa cidade. Provavelmente alguns estão com um texto muito longo, e o capítulo 4 é uma unidade e nós vamos trabalhá-lo. Agora nós vamos ler 3 versículos apenas, e ao longo da exposição nós trabalhamos os outros versículos deste capítulo. Nós vamos ler o versículo 17, o versículo 25 e o versículo 32. Primeiro versículo 17. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. 25. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas com os bois, e serás molhado no orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos, o reino dos homens, e o dá a quem quer. E agora o versículo 32. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, far-te-ão comer ervas do campo, os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Vamos ao Senhor em oração. Santo Deus e Pai, colocamos diante de Ti as nossas vidas. Pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Tenha misericórdia de nós. Lava-nos com o sangue de Cristo, nos limpa de todo pecado. Desvenda os nossos olhos, nós te pedimos, para que contemplemos as maravilhas da Tua lei. Reconheço a minha total dependência e necessidade de Ti. Reconheço a minha fraqueza, Senhor. Mas suplico, usa-me como instrumento Teu para expor a Tua palavra para o Teu povo. Que o Teu Santo Espírito ilumine o nosso entendimento, toque em nossos corações, edifica, Senhor, a Tua igreja, alcança o perdido, fortalece, Senhor, o crente, dá vida, Senhor, aquele que está morto, consola o aflito, Senhor, desperta o apático, glorifica Teu nome. Eu oro no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Eu li esses 3 versículos porque eles demonstram a lição principal que nós vamos estudar neste capítulo. Quando o Senhor diz que o Altíssimo, quando a palavra de Deus diz que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Esse vai ser o ponto central desta história, que o céu domina, que Deus domina sobre tudo e todos os reinos dos homens, e Ele dá a quem quer. Ele é capaz de humilhar o soberbo. Ele é o Rei dos reis, e Ele é o Senhor dos senhores. Mesmo que o povo estivesse passando por um cativeiro, as pessoas que receberam, quem sabe, essa carta, estivessem passando por aflições, e líderes, né, que aos seus olhos, né, estavam governando de maneira tirana, mesmo que o povo estivesse no cativeiro, ainda assim Deus, Ele permanece no trono, a sua vontade permanece sendo soberana, e todos os reis, né, estão sob o domínio do Rei dos reis, do Senhor dos senhores. Mesmo que alguém esteja no poder, que o presidente seja corrupto, mesmo que a gente viva em uma situação caótica com um governo tirano, ainda assim
Deus não desceu, não saiu do trono. Tudo faz parte do seu plano. Ele ainda está no governo, no controle de tudo, e Ele é soberano sobre tudo, né? Então nós não precisamos temer, porque Deus está no controle. Mesmo numa situação, por exemplo, como essa, que a gente está ouvindo falar a respeito, né, do coronavírus, e fica muito preocupado com essas questões. Ainda assim, mesmo que a situação à nossa volta pareça caótica, mesmo que problemas aconteçam, mesmo que governos sejam corruptos, mesmo que, né, tenham problemas no Congresso, Deus ainda está no controle de tudo, e ainda reina sobre tudo, e nós confiamos nesse Senhor e nesse Rei, e sabemos que até mesmo o coração dos reis, né, está no controle, sob o controle desse Deus que é todo-poderoso, que é soberano. Então hoje nós vamos falar a respeito do rei Nabucodonosor. Essa passagem aqui do capítulo 4 vai falar muito a respeito deste rei, que nós já vimos muito o seu nome mencionado ao longo deste livro de Daniel. Nós vimos um pouco do seu perfil, um pouco a respeito da sua personalidade, um pouco a respeito da sua crueldade ao longo destes capítulos. Nós vimos também um pouco a respeito das suas crenças, e nós vimos também um pouco do seu com o Deus de Israel, com o Deus verdadeiro, né? Nós vamos observar, meus irmãos, nós já vimos que no capítulo 1, que Nabucodonosor, ele era o rei da Babilônia. A Babilônia era o maior império daquela época. Os israelitas foram levados cativos para a Babilônia e tinham uma política de engajar aqueles jovens, a nata, por assim dizer, de Israel, engajar os melhores jovens, os mais inteligentes, os mais sábios, para se tornarem funcionários ali em posição de liderança no império. E dentre esses jovens, 4 deles, Daniel, e depois ficaram conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego, seus amigos, tinham cerca de 17 anos quando foram para a Babilônia e passaram ali por aquele momento que seria uma reeducação, seria uma mudança total, né, de mente. Eles iam ter que conhecer toda a cultura, a ciência, a cosmovisão dos caldeus para trabalharem na Babilônia. Mas esses jovens, em honra a Deus, resolveram não se contaminar com as finas iguarias do rei, com alimentos, quem sabe, dedicados a ídolos, que participar daquelas refeições o levariam a pecar. E por eles terem honrado a Deus, eles também foram honrados pelo Senhor. A Bíblia vai falar que eles se tornaram muito mais sábios do que qualquer outro sábio da Babilônia. E Nabucodonosor viu isso. Ele, no final do capítulo 1, ele observou a sabedoria, o conhecimento daqueles jovens. Mas um detalhe, meus irmãos, o convívio com pessoas crentes, por si só, não converte ninguém. Só o fato de você conhecer alguém crente, isso não vai fazer porque você se converta por osmose, né? Então tem pessoas que convivem com crentes. Eu tive um amigo, mas ele falava para todo mundo, sabe, aconteceu aquilo com meu amigo, ele era maluco que nem eu, mas se converteu, agora está na igreja firme, e fala para as outras pessoas. Mas o fato dele conhecer alguém que se converteu não faz automaticamente dele um crente. Nabucodonosor começou a conhecer pessoas crentes, tementes a Deus, ao Deus verdadeiro, mas ainda assim ele ainda não tinha se comprometido com esse Deus. Ele era politeísta, né? A Babilônia tinha muitos altares a deuses pagãos. Nós vamos observar que Deus Marduk, o próprio nome que foi modificado, por exemplo, Daniel para Beltesazar, de Ananias, de Azarias, foram mudando o nome deles, eles colocaram o nome de divindades pagãs, como outros deuses, porque eles eram politeístas, eles eram pagãos. Embora ele começou a reconhecer
que havia algo diferente naqueles jovens ali. Eles tinham mais sabedoria e era algo que os outros não tinham. Mas nós vimos também no capítulo 2, meus irmãos, que aconteceu aquela situação que Nabucodonosor ele tem um sonho, né? Ele tem um sonho, uma grande estátua, e essa estátua tinha cabeça de ouro, o peito e braço de prata, quadril de bronze, e as pernas de ferro e de barro, e uma pedra que vinha e derrubava a estátua, e essa pedra ia tomando conta de tudo. E ele enlouquece com aquele sonho e chama os sábios da Babilônia para interpretar o sonho, mas ele não pede só para que eles interpretem o sonho, ele pede para que eles contem o sonho e interpretem o sonho. Olha, já mostra o perfil dele. Pede uma coisa humanamente impossível. E como aqueles homens não conseguem realizar o que ele pede, o que ele faz? Manda matar todo mundo. Vai morrer todos os sábios da Babilônia. Então isso já mostra também o perfil dele, tirano, um perfil cruel, né? Vai morrer todo mundo. Ele era um déspota, né? Alguém cruel, um rei tirano mesmo. E ele seria muito bem capaz de matar todo mundo mesmo ali. Mas Daniel e seus amigos, o que eles foram fazer? Foram orar, clamar a Deus, e o Senhor deu a revelação do sonho e da sua interpretação para Daniel. E Daniel, é interessante que Daniel também, como a gente viu, ele não, em nenhum momento ele toma a honra, a glória para si. Ele poderia dizer, não, eu sou mais sábio do que o pessoal aqui da Babilônia, eu sei algumas coisas que eles não sabem. Em nenhum momento ele faz isso. O que ele diz? Aos homens isso é impossível, mas existe um Deus e Ele pode interpretar esse sonho. E ele vai com a interpretação, né? A cabeça de ouro era o Nabucodonosor, as outras partes, os reinos subsequentes, e no período do quarto império, nós entendemos que o Império Romano, viria essa pedra que ia começar um reino que não teria mais fim, que era Cristo e o avanço do reino de Deus, que já está entre nós e será plenamente consumado na sua segunda vinda, consumação de todas as coisas. Então, nós vimos aqui que no capítulo 2, depois que Daniel interpreta o sonho do rei, o rei também fala algo no capítulo 2, no verso 47. Vamos dar uma olhadinha lá. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois pudestes revelar este mistério. Então a gente vê aqui que ele agora diz que o Deus de Daniel é o Deus dos deuses. Ele já elogia o Deus de Daniel como aquele que pode revelar mistérios de uma maneira que nenhum daqueles sábios pagãos da Babilônia conseguiu revelar. Mas ele se converteu aqui, Nabucodonosor? Não. Mesmo ele dizendo, o Deus de Daniel é o Deus dos deuses, quem que pode revelar, fazer interpretações dessa maneira? Somente o Deus de Daniel foi capaz. Só que a gente vai observar, logo no capítulo 3, passam alguns anos aí, e o que é que Nabucodonosor faz? Manda construir uma estátua de ouro, né? Em honra, quem sabe, a ele mesmo, a seus deuses pagãos, seus ídolos, e manda todo mundo, todos os povos que estavam sob o domínio da Babilônia, irem se prostrar diante dessa grande estátua. De maneira que quem não fizesse isso, seria lançado em uma fornalha ardente de fogo. E aí, quando tocassem os instrumentos musicais, aqueles que não se prostrassem seriam mortos. E nós vimos o que aconteceu. E nesse momento, Daniel não estava presente, mas seus amigos estavam lá, tementes a Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha, Nabucodonosor, se o Senhor quiser, o Senhor nos mata. Se Deus quiser, Ele pode nos livrar dessa fornalha. Mas se Ele não quiser, a gente morre. Mas não vamos adorar esse
essa imagem aí. E ele fica furioso, porque ele é um rei tirano. Ele é orgulhoso, ele não quer que o seu orgulho seja... Quem são esses para querer enfrentar a ordem do rei? Vão morrer. Coloca essa fornalha mais quente que puder e lança esses dois aí, esses três aí. Os próprios soldados que foram lançados na fornalha morreram. De tão quente que ficou. Mas, por um milagre, o quarto homem estava lá. Nós entendemos que era um filho de Deus ali, né? Poupando os seus servos na fornalha. E Nabucodonosor viu tudo isso. Ele viu agora homens dentro do fogo, sem se queimar. E tinha um quarto homem ali, claro, na visão dele, a cosmovisão dele, como um filho dos deuses. Mas nós sabemos o que estava acontecendo. Era o filho de Deus que estava guardando aqueles rapazes servos de Deus ali na fornalha. Então, no final do capítulo 3, nós vamos ver no versículo 28 e 29, o que ele fala. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faço um decreto, pelo qual todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Mas, meus irmãos, ainda que, mesmo depois disso, ele ainda não tinha se rendido de verdade ao Deus verdadeiro. Então ele viu a sabedoria daquele jovem, nossa, como esse povo aí, eles são sábios, esses rapazes tementes a Deus, eles são mais sábios do que todos. Ele viu que que Deus fez através de Daniel. Então Deus deu sabedoria àqueles jovens, Deus deu interpretação a Daniel, Deus livrou os seus servos da fornalha. Ele viu tudo isso. Ele elogiou o Deus desses jovens, que era o mesmo Deus de Daniel. Então, nós vimos, quando eu falei aqui, quando eu estava trabalhando em Hebreus, teve uma pregação que eu falei a respeito da fé. Eu acho que até as crianças lembram. Eu perguntei o que é fé. Confiar em Cristo para... Muito bem, Gabi. E eu falei a respeito de três pontos em relação à fé, que envolve conhecimento da verdade, um termo grego, não sei se é grego ou se é latino esse termo, mas é notitia, que na teologia se usa, que é o conhecimento da verdade. Você conhece, você sabe qual é a verdade, o assunto ali, da Boa Nova. Mas, além de só conhecer, você precisa também acreditar, que seria um assentimento, um reconhecimento da verdade, que seria a palavra assensus. Então, notitia, assensus, conhecimento da verdade, um reconhecimento da verdade, ou seja, uma aceleração, você crê que aquilo é verdade, o assensus. Mas existe uma terceira etapa, que seria um comprometimento com essa verdade, que seria fiducia a palavra. Então, notitia, assensus, fiducia. Conheço a verdade, creio na verdade, mas eu me comprometo com essa verdade. O que parece é que Nabucodonosor ele já conhecia a respeito desse Deus verdadeiro. Ele talvez até reconhecia os seus feitos, mas ele mesmo ainda não tinha tido esse comprometimento com essa verdade. Tem muitas pessoas, meus irmãos, que às vezes essas pessoas são assim, amigáveis em relação ao Evangelho, acham legal, tem um parente que é cristão, meu filho, meu sobrinho é pastor, o meu vizinho é um homem servo de Deus. Precisa ver o que aconteceu na vida dele. O cara antes era
era um mau caráter, mas agora ele serve a Deus, está firme na igreja, né? Como se aquilo ali fosse algo que a pessoa aprova, acha legal, acha que funcionou bem para a vida dele, gosta quando ele fala dessas coisas, mas ela mesma, aquela pessoa muitas vezes não, ela mesma ainda não teve o seu encontro com o Senhor, ela mesma ainda não se comprometeu com a verdade. Existe esse perigo de alguém ser só, digamos assim, alguém, um admirador, acha que é legal, acha que é bonito, acha que funciona para os outros, mas ela mesma ali ainda não nasceu de novo, não crê de verdade, não se comprometeu. Não basta só conhecer, não basta só concordar, é preciso esse comprometimento, certo? Esses 3 pontos, notitia, assensus, fiducia, conhecer a verdade, reconhecer a verdade como verdade, se crer na verdade e se comprometer com ela. Nabucodonosor já tinha conhecido, já até concordava, mas ele mesmo ainda não tinha sido impactado por essa verdade, né, na sua vida. E existe esse perigo, às vezes, quando a gente vai falar a respeito do Evangelho com alguma pessoa, às vezes você tem a oportunidade de conversar, e aí você fala a respeito de Cristo, você prega o Evangelho, conversa a respeito da palavra de Deus, e a pessoa, às vezes, se mostra assim tão interessada, né, tão, assim, admirada com aquelas coisas que você está falando. Mas, muitas vezes passa um tempo, essa pessoa parece que finge que ou prefere pensar que aquilo tudo ali não era verdade, ou continua vivendo nos seus próprios pecados, ou trata de esquecer tudo aquilo que ela ouviu, e continua vivendo como se aquilo ali não afetasse a vida dela. Então, talvez fosse mais ou menos o que tinha acontecido até aqui. Ele já tinha ouvido muita coisa, já tinha visto muita coisa, mas ele mesmo ainda não tinha sido afetado, né, no âmago do seu ser em relação à verdade, à sua fé, onde ele depositava a sua fé. Mas no capítulo 4, meus irmãos, acontece uma reviravolta. No capítulo 4, né, nós vamos observar uma mudança drástica na vida deste rei, né? Eu particularmente entendo que aqui é a conversão verdadeira de Nabucodonosor. Aqui no capítulo 4. Tem algumas pessoas que não creem que de fato ele se converteu, mas pessoalmente, junto com outros comentaristas, como Stuart Olyott, como outros, o Dr. Heber Campos Júnior, outros comentaristas vão entender que de fato aqui é a conversão verdadeira de Nabucodonosor. E é o que nós vamos trabalhar agora no capítulo 4. Nos primeiros 3 versículos, nós vamos ver uma proclamação pós-cumprimento. O que é isso? Ele está falando agora, depois de tudo isso que aconteceu. Aqui no capítulo 4 é uma coisa muito interessante, porque é o único capítulo no Antigo Testamento que, mesmo indiretamente, foi escrito por um gentil. Aqui é o próprio Nabucodonosor falando, no capítulo 4 de Daniel, né, em aramaico. Então é o único capítulo no Antigo Testamento, mesmo que indiretamente, escrito por um gentil. Os comentaristas entendem que aqui foi o próprio Daniel que sugeriu que ele escrevesse essa carta. É como se fosse uma carta do rei para todos esses povos. Imagina, todos aqueles povos que ele chamou para adorar a estátua antes, né? Agora, olha o testemunho que ele vai dar para todos esses povos. Nos 3 primeiros versículos ele vai dizer o seguinte, ele vai falar a respeito do que ele aconteceu, né? Ele vai anunciar o que ele está fazendo. Observe aqui. O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais, quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempre eterno, o seu domínio de geração em geração. Então,
Nesses 3 primeiros versículos, ele está dizendo: olha, eu vou falar para vocês, de todos esses povos, todos os mesmos povos que eram dominados pela Babilônia, vocês, todos esses povos, eu vou contar para vocês as maravilhas que o Deus Altíssimo fez na minha vida. E aí, a partir do capítulo 3, ele vai começar a contar. É como uma carta do rei para todos esses povos. Ele vai contar o que lhe ocorreu, né? Que Deus realizou na sua vida. O Deus Altíssimo realizou na sua vida. Ou seja, ele está falando do único Deus verdadeiro, desse Deus de Daniel. Aqui ele está falando depois desse acontecimento. Deu para entender? Então aqui ele já está ação e está escrevendo: olha, gente de todos os povos, eu vou falar o que esse Deus Altíssimo, esse Deus Todo-Poderoso fez na minha vida. Eu vou contar agora. E aí ele começa. O nosso primeiro ponto é esse: o sonho recebido. Ele vai trabalhar do versículo 4 ao 19. Observe: eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz em meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões de minha cabeça me turbaram. Primeiro ponto: o sonho recebido. Ele teve um sonho, ele recebeu um sonho. Ele estava feliz e tranquilo na sua casa. É muito interessante que a palavra aramaica aqui, para feliz, quer dizer florescer. Né? É muito interessante porque vai fazer referência com o crescimento da árvore que ele teve no sonho. Então, é como se você estivesse dizendo assim: eu estava florescendo na minha casa, no meu reino, estava feliz. E a palavra utilizada é uma palavra que tem essa conotação, né, da referência do crescimento de uma árvore. Eu estava florescendo no meu reino, na minha casa, feliz. E o contraste que a gente vê aqui: ele estava feliz depois do sonho, ele se espantou, teve visões, né, e se turbou. Então, estava feliz, contente, florescendo, mas agora ele está preocupado, turbado, né, por conta desse sonho. Né? Verso 6: por isso expedi um decreto. Quando um rei tem um sonho e não consegue dormir, o que ele faz? Ele emite um decreto. Ele emite um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Isso parece muito com o que a gente vê aonde? No capítulo 2. Ele tinha tido um sonho e ele chama todo mundo para interpretar, né? Agora, ele não sabia que o pessoal não tinha conseguido outra vez? Quem foi que conseguiu interpretar? Daniel. Mas ele não chamou logo Daniel de cara. Muitos intérpretes entendem que ele já sabia que aquele sonho ali não ia ser uma coisa muito boa para ele. É que ele vê aquela grande árvore, a árvore seria cortada. Os intérpretes entendem que ele já tinha uma noção, né? Que ele já tinha uma noção de que aquilo ali, aquele sonho não teria uma interpretação muito agradável. Então ele chama primeiro esses intérpretes, esses sábios da Babilônia, para ver se eles falavam pelo menos alguma coisa que ele quisesse ouvir. Uma palavra, quem sabe uma palavra agradável. E meus irmãos, geralmente os ímpios costumam evitar a verdade que confronta ou o juízo que lhes aguarda. Teve uma vez que eu comecei a falar, a pregar o Evangelho para um rapaz, e comecei a falar a respeito de Cristo, e quando eu estava falando a respeito da graça, ele estava ali. Aí quando eu falei a respeito de arrependimento, ele se levantou e foi embora. Às vezes a pessoa não quer ouvir a verdade, não quer ouvir algo que lhes confronte. Você lembra, por exemplo, quando o Senhor Jesus Cristo falou, né, ali em João 6, e muitos dos seus discípulos abandonaram, dizendo: duro é este discurso. Quando um discurso confronta, quando mexe com a gente, né, quando a gente vai ter que ouvir uma verdade dura, muitas vezes a pessoa não quer ouvir. Então muitos intérpretes entendem que aqui ele chamou primeiro eles, porque ele já sabia que não ia ser uma coisa muito boa para ele. Talvez ele estava procurando ouvir
mais agradável da boca daqueles homens, porque Daniel ia lhe falar a verdade. Daniel ele tinha uma reputação muito ilibada ali na Babilônia. Mas o que acontece? Vamos voltar aqui. Verso 7. Então entraram os magos, encantadores, os caldeus, os feiticeiros, e lhe contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus. É como ele ainda estava como um politeísta aqui, um pagão, e no qual, ao espírito dos deuses santos, e lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive, dize-me a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore, se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista aos confins da terra. A sua folhagem era formosa, o seu fruto abundante, havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo que descia do céu, clamando fortemente, dizendo: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais, e debaixo dela e as aves dos seus ramos. Debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais e a erva da terra. Mude-se meu coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado o coração de animal, e passem sobre ela 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. Aqui ele falou qual era o sonho. Então ele falou: Daniel, vou te contar, eu sei que em ti há o Espírito dos deuses, isso na cosmovisão dele. Nós sabemos que é o Espírito de Deus. Não existem deuses, só um Deus verdadeiro. E ele vai falar qual foi esse sonho. Ele viu uma grande árvore enorme, que ela chegava até o céu. Debaixo dela ficavam os animais, se abrigavam, nutriam daquela árvore. Mas vinha um vigilante do céu e dizia que aquela árvore tinha que ser cortada, ia ficar só o toco, só a cepa, amarrada, por correntes ali, e que ela ia receber o orvalho do céu, a chuva, e que por 7 tempos ia ser tirado o coração de homem e dado um coração de animal, por 7 tempos. Isso, qual era o objetivo disso? É o versículo que a gente leu, aqui no finalzinho, deixa eu ver, versículo 17. A fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até o mais humilde constitui sobre eles. Esse é o grande motivo do que iria acontecer, a fim de que o Altíssimo, que os homens saibam que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e lhe dá a quem
quer, né? Então esse é o grande motivo. Quando você estiver lendo a Bíblia, você vê assim, a fim de quê? Por isso eu fiz isso. Então essas sentenças, elas são importantes para a gente entender o ponto central. Então aqui ele diz, a fim de que eu conheça os viventes, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, que Deus tem domínio sobre o reino dos homens, e Ele dá a quem quer, e ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. Aí Nabucodonosor vai dizer no verso 18, isto vi eu, Nabucodonosor, em sonho, tu, pois, ó Beltesazar, dize a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam saber a interpretação, mas tu pode, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Então, Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo e os seus pensamentos o turbavam. E a gente vai para o nosso segundo ponto, que é a interpretação do sonho. Nós vimos qual foi o sonho recebido e agora nós vamos ver a interpretação desse sonho. Mas é interessante a atitude de Daniel. Ele ficou atônito, né? É admirável a atitude dele, a sua honra para com a autoridade, mesmo Nabucodonosor sendo Nabucodonosor. Nós vemos Daniel ainda preocupado, né? Querendo que não acontecesse aquilo. Ele viu que o sonho era algo contra, né? Ia ser algo perigoso, poderia ser algo perigoso contra o rei, mas ele fica atônito. Vamos observar. Daniel, verso 19, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o turbavam, o incomodavam, né? Então lhe falou o rei e disse, Beltesazar, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse, Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. Então ele ficou um pouco preocupado. Qual será? Ele sabia talvez que aquilo ali era algo sério que poderia acontecer, mas ele fica atônito. Isso mostra um respeito ainda que ele tinha, né, pela sua autoridade ali, que era o rei. E também nós sabemos que Nabucodonosor ele também é muito imprevisível, mas saber o que ele poderia fazer. Mas a gente vê um caráter piedoso aqui em Daniel. Então ele vai interpretar o sonho a partir do versículo 20. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa, o seu fruto abundante, e em todos havia sustento, e para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos e as aves do céu faziam morada, és tu, ó rei, que cresceste e vieste a ser forte. A tua grandeza cresceu e chega até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Então vamos começar a observar aqui o sonho. Tinha uma grande árvore, e os animais ficavam debaixo daquela árvore, se nutriam dela, ficavam debaixo da sua sombra. Quem era essa grande árvore, de acordo com Daniel? Nabucodonosor. O rei representava aquela grande árvore, certo? 23. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo que descia do céu e dizia, cortai a árvore, e destruía, mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção com os animais do campo, até que passem por ela 7 tempos. Esta é a interpretação. O rei, e este é o decreto do Altíssimo. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei, meu senhor. Então, vamos observar, ele viu uma grande árvore, né? Ou seja, o seu reino, a Babilônia era um reinado imenso, ele dominava sobre muitos povos. Então, essa árvore representava Nabucodonosor, e ele viu um vigilante desce do céu,
falando contra aquela árvore, para cortar aquela árvore. Isso representava o quê? Um decreto do Altíssimo contra o rei. Um decreto de Deus contra Nabucodonosor. Então, esse vigilante que falava para cortar a árvore representa um decreto de Deus contra Nabucodonosor. E o que diz esse decreto? É o que ele vai falar em seguida. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças o quê? Que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Ele ia ficar 7 tempos. Aqui não há um consenso em relação ao que significa os 7 tempos. Tem gente que entende que são 7 anos, outros são 7 meses, porque o 7 ele tem a ideia de uma unidade completa, de um período completo de tempo. Então, a gente não sabe ao certo se são 7 meses, 7 dias ou 7 anos, mas é uma unidade de tempo completa, que ele passaria se comportando como um animal. Então isso é o que aconteceria com ele, até que ele aprendesse uma lição. Qual lição? Que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. E essa é a principal lição que a gente precisa aprender nesse texto, que Deus tem domínio sobre o reino dos homens. Às vezes, meus irmãos, as pessoas vivem como se elas fossem os senhores da sua própria vida, como você pudesse mandar em tudo, escolher, o que você pode fazer. Nós não sabemos, meus irmãos, nem o dia de amanhã. Por isso que a Bíblia vai dizer que basta para cada dia o seu próprio mal. Às vezes a gente acha que pode a qualquer momento mudar tudo, decidir tudo, ser os senhores da nossa própria vida, viver conforme a nossa própria lei, buscar a nossa própria glória, entender que as coisas são feitas pelo nosso próprio mérito, porque nós precisamos aprender essa lição, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, Ele dá a quem quer. Deus, ele tem domínio sobre tudo. Ele tem domínio sobre os governantes das nações, Ele tem domínio sobre as nossas vidas, Ele tem domínio sobre os dias da nossa vida. Nós todos estamos debaixo da autoridade divina e precisamos nos prostrar diante do Senhor e Rei das nossas vidas. Nabucodonosor, ele achava que ele era o cara. Imagina observar a Babilônia, tantos povos conquistados. A Babilônia era fantástica. A Babilônia tinha edificações impressionantes. Tinha um jardim suspenso na Babilônia que ficou considerado como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Imagina muitos povos indo ali, sob o domínio dele. Ele imagina mandando em todo mundo. Eu que construí isso daqui. Isso poderia inflar, isso inflou o seu ego. Ele era orgulhoso, ele achava que ele era o rei que dominava sobre tudo. Mas esse maior rei da terra naquela época precisava aprender uma grande lição: que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Que Deus é um rei mais poderoso do que ele. E todos os que lessem essa carta iam aprender que mesmo que estivessem debaixo de um cativeiro, mesmo que estivessem debaixo de autoridade de um grande rei, esse grande rei estava sob o domínio do Altíssimo, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Então todos, meus irmãos, um dia vão ter que reconhecer o reinado de Deus. Muitas pessoas não entendem isso. Às vezes, trazendo para a própria vida prática. Às vezes a pessoa pensa que o fato dela conseguir trabalhar, dela ter um emprego, dela ter um carro, ter dinheiro, ter posses, porque ela conseguiu, ela conquistou, ela teve o seu próprio mérito. E não entende que se Deus não edificar a casa, e vão ao trabalho os construtores.
Se Deus não te der o ar que você respira, você não consegue fazer nada. Se Deus não te der a saúde, a inteligência, não te der as portas abertas, você não consegue nada. Muitas vezes as pessoas estão buscando a sua própria glória, não a glória de Deus. Buscando apresentar para os outros o seu próprio mérito e receber os aplausos das pessoas, e não buscar a glória de Deus. O rei Herodes, ele recebeu adoração. As pessoas diziam: é como a voz de Deus que fala. Ele morreu terrivelmente, né, após receber essa idolatria. Então, é importante, meus irmãos, nós entendermos a lição, que Deus é que reina, que Deus é que deve ser glorificado, que se a gente tem qualquer coisa de bom nessa vida, é pela misericórdia e a graça de Deus, e toda a honra e toda a glória deve ser dada a Deus. Se eu tenho um trabalho, é graças a Deus. Se eu tenho um casamento, é graças a Deus. Se eu tenho um teto onde morar, é pela graça de Deus, é pela misericórdia de Deus, é pela glória de Deus. Eu não tenho que ficar procurando, achar que, rapaz, eu sou o cara, eu que consegui mesmo, eu sou mais inteligente. E aí critica todo mundo, às vezes de uma maneira severa. Não, se eu estivesse no lugar daquele, eu não faria daquele jeito, porque eu sou demais. Então, esse texto aqui, meus irmãos, o que aconteceu com esse rei soberbo, que foi humilhado, deve também levar-nos a tomar cuidado com o orgulho na nossa própria vida, que às vezes aparece disfarçado. Né? Às vezes aparece disfarçado. Às vezes a gente pode ter orgulho até mesmo de coisas que aparentemente são piedosas. Eu posso pregar e buscar glória para mim mesmo. Eu posso orar como os fariseus faziam, e para as pessoas verem: nossa, olha como ele é um homem de oração, e não buscando a glória de Deus, as motivações do nosso coração. Será que a gente busca de fato a glória de Deus? São coisas a nós pensarmos, porque a soberba, meus irmãos, não é agradável ao Senhor. O Senhor, a Bíblia vai dizer que Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. Nabucodonosor, ele era um rei muito soberbo, né? E nós vamos observar o que lhe aconteceu. Ainda sobre essa questão da interpretação do sonho, verso 26. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tivesses conhecido que o céu domina. Portanto, rei, aceita o meu conselho, e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. E aqui ele finaliza essa parte da interpretação do sonho. Daniel dizendo: olha, rei Nabucodonosor, esse decreto aí é contra ti, até que você aprenda que o céu domina. Isso é um decreto divino contra você. Então se arrepende agora, passa a tratar com justiça os povos, porque ele era um rei duro, tirano, injusto, né? Déspota, como foi dito. Então se arrepende, quem sabe, né? Deus não alivia a tua barra. É mais ou menos isso, em outras palavras. Quem sabe, né, você não consegue aí algum favor diante de Deus. Só que nós vamos ver que ele não permaneceu, ele não se arrependeu ainda. E aí Deus ele vai cumprir esse sonho. O nosso terceiro ponto é esse: o cumprimento do sonho. Verso 28. Todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade da Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino,
Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva com os bois, passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens e passou a comer erva como os bois, e seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas das águias, e as unhas como as aves. Vamos observar esse trecho agora. Passaram-se 12 meses, um ano, depois do que Daniel tinha falado para ele. Ele não se arrependeu, ele não mudou de atitude, ele não se rendeu ao Deus do céu, ao Senhor Altíssimo. Ele manifestou o seu orgulho, a sua soberba. Ele olhou para a Babilônia, como eu falei, imagina os jardins suspensos, os templos, as edificações. Era uma cidade maravilhosa, bonita, né? Os arqueólogos encontraram tijolos com o nome dele. O Nabucodonosor, o filho do nome de tal. Encontraram tijolos com o nome dele. Era uma cidade, ele foi um edificador, assim, e ele olhou para tudo aquilo e pensou: rapaz, eu sou o cara. Como é que eu construí isso aqui? Como é que eu domino sobre todos esses povos? Tudo isso aqui é para a minha glória. Então, ele buscou exaltar o seu próprio nome. E ele achava que ele tinha domínio sobre alguma coisa. Ele achava que ele era especial. E aí, nessa hora, quando ele ainda estava falando, ele disse: pronto, acabou. É agora. O reino vai ser tirado, você vai pastar que nem um animal. E, meus irmãos, a melhor coisa que aconteceu com Nabucodonosor foi isso. A melhor coisa que Deus pode fazer com o ímpio é quebrantá-lo. Para que ele se dobre e se curve diante de Deus. Às vezes uma pessoa ímpia, pessoa que não teme a Deus, está vivendo na sua impiedade e acontece alguma desgraça na vida dessa pessoa. Muitas vezes, meus irmãos, infelizmente, para a gente olha a nossa dureza, a gente fica com pena dessa pessoa. Mas às vezes, o fato dela passar por aquilo ali, vai ser a melhor coisa para ela, porque muitas vezes a pessoa nesse momento se rende a Deus. No momento de um sofrimento duro, no momento de uma doença, no momento de uma desgraça, a pessoa vê que ela não tem domínio sobre nada, que ela precisa se render ao Deus do céu, que ela não é ela que governa tudo. E meus irmãos, aqui também nós vemos essa manifestação do orgulho, essa exaltação pessoal. A gente vive em tempos que também, né, são assim, que o ser humano ele quer, a gente tem que tomar cuidado para que a gente também não busque isso, né? Aumentar a sua autoestima e ter uma estima super, hiper por você mesmo, achar que você é o centro do coração de Jesus, como alguém falou. Alguém fica mostrando que você é o supra-sumo, e aí você fica inflando o seu próprio ego, quando na realidade a gente tem que se curvar diante de Deus, não buscar aplauso dos homens. A Bíblia vai dizer em Provérbios que o elogio não deve sair da nossa própria boca, mas da boca dos outros. E quando alguém vier elogiar a gente tem que dizer: olha, glória a Deus, louvado seja Deus, tudo que eu tenho é a misericórdia de Deus, é a graça de Deus, é porque Deus me deu. Não buscar, em nenhum momento, receber a glória que pertence ao Senhor. Então, ele precisava aprender. Deus humilhou o homem cujo coração transbordava de orgulho. E a melhor coisa que aconteceu com Nabucodonosor foi ele ser humilhado, porque assim ele se rendeu ao Deus do céu. Então, às vezes, a melhor coisa que acontece com uma pessoa que está endurecida diante de Deus é ser quebrantada. A pior coisa, meus irmãos, é quando Deus deixa a pessoa por ela mesma. Isso é a pior coisa. A pior coisa que Deus pode fazer é dizer assim para a pessoa: que seja feita a tua vontade.
Porque o homem entregue a si mesmo, endurecido de coração, só vai mergulhar nas suas iniquidades e no seu pecado. Endurecido ali. Imagina, tudo que ele tem, ele quer, está ali feliz da vida, curtindo. Às vezes a curtição vai durar pouco. Um dia ele vai morrer, Deus, e não vai ter outra chance. Então é muito melhor ser quebrantado aqui e ficar em paz com Deus, do que ter tudo do bem, do bom e depois passar a eternidade condenado no inferno. Então foi a melhor coisa que aconteceu. E o que aconteceu com o rei Nabucodonosor? Muitos estudiosos entendem que foi uma doença chamada licantropia. Licantropia, a pessoa acredita que ela é um animal. Ela tem um distúrbio que ela acha que é um bicho, se comporta como um animal. Eu pesquisei na internet e vi, é horrível. Uma pessoa fica gatinhando, andando, se comportando como um animal, comendo como um animal. Muitos estudiosos entendem que foi isso que aconteceu com ele. E em textos extra-bíblicos, fora da escritura, confirmam que teve um período que ele sumiu, o rei Nabucodonosor, que pode muito bem se encaixar nesse período aqui. E ele falou aqui, e uma coisa muito interessante quando eu estava observando esse texto, é que o início do capítulo está na primeira pessoa, eu, Nabucodonosor, tudo mais, falando na primeira pessoa. A continuidade depois fala a respeito da primeira pessoa, ele mesmo falando, só que a partir desse finalzinho aqui no texto, começa a ficar na terceira pessoa, ou seja, alguém está falando, provavelmente Daniel, falando. Por quê? Porque ele estava nessa situação aqui. Então, quem falou nessa parte aqui não foi ele. E aí depois no finalzinho volta para a primeira pessoa, dele falando. Porque nesse período aqui ele ficou nessas condições terríveis, com essa loucura que aconteceu com ele, começou a se comportar como um animal. Não cortou mais o cabelo começou a ficar duro como pena os pelos do cabelo duro, como sem tomar banho, sem se lavar do lado de fora, pegando chuva, sol, como penas de aves. As unhas cresceram como um animal, ficou se comportando como um animal, foi afastado do reino, claro, qualquer uma ideia que conseguia reinar desse jeito, mas isso foi a melhor coisa que lhe aconteceu, porque ele foi humilhado, para ele reconhecer que o céu domina, que o Deus do céu é grandioso. E a Escritura vai mostrar muito a respeito disso, de que muitas vezes aqueles que são humilhados serão os que são exaltados. Deus muitas vezes humilha alguém para exaltar. Todos aqueles que chegam diante de Deus, eles chegam em uma situação de humilhação. A gente precisa chegar diante de Deus reconhecendo a nossa miséria, reconhecendo que Deus é grande. Por exemplo, é interessante quando os discípulos estavam brigando sobre quem ia ser o maior. Muitas vezes a gente, meus irmãos, até mesmo os crentes, a gente quer um patamar, acima, quer ser o maior, quer ser reconhecido. Você já viu uma conferência? Geralmente tem conferência assim, venha para a conferência dos líderes, porque todo mundo tem que ser líder, alguns falam, não todo mundo tem que ser líder. Quantas vezes a gente vê uma conferência com aprenda a servir melhor? Nunca vi. Eu vou aprender a ser um servo. E o que Jesus falou, olha, ele muda o paradigma. Olha, se você quer ser o primeiro, sirva a todos. Eu não vim para ser servido, mas vim para servir. E Cristo é o nosso supremo exemplo. Ele vai dizer que nós temos que nos tornar como uma criança. A criança, no caso, era o mais simples, o mais desprezível. As autoridades. E nós vamos ver, meus irmãos, aqui o que aconteceu, a restauração após esse cumprimento do sonho. Olha o que aconteceu, verso 34. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu. Agora já voltou, você viu que já voltou para a primeira pessoa, Não é mais alguém falando dele, ele mesmo. Agora eu, no fim daqueles dias, Nabucodonosor, os olhos ao céu,
tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra, não há quem possa meter a mão, nem dizer: que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu esplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, fui restabelecido no meu reino, e a mim me ajuntou extraordinária grandeza. Olha os versículos finais, o versículo final. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Ele termina, é aqui a última menção dele no livro, ele termina com uma confissão de fé, uma declaração de fé. Agora eu, Nabucodonosor, louvo e glorifico ao Rei do céu. Lembra que antes ele falava dos deuses dele? Agora ele, pessoalmente, glorifica ao Rei do céu. Então antes, nós vimos que ele conhecia a verdade, notícia, reconhecia a verdade, ascensos, mas ainda não tinha se comprometido com a verdade, a fidúcia. Mas aqui ele se curvou diante do Deus do céu, depois de ter sido humilhado, depois de Deus intervir na sua vida, ele se converteu. E essa é a maneira como nós chegamos diante de Deus, reconhecendo a nossa total dependência dele, a nossa fraqueza. É interessante quando a Escritura vai falar a respeito do fariseu e do publicano. O fariseu que estava cheio de orgulho, cheio de obras que ele fez, de coisas que ele achava que merecia, né? Olha como eu fiz isso, como eu não sou como aquele outro. E o publicano, ele está prostrado, reconhecendo, prostrado dentro de si, ele reconhecia que ele era um pecador e que ele necessitava da graça de Deus. O publicano aqui foi ouvido. Deus, ele não veio para aquele que se acha são, mas para aquele que reconhece que é doente e procura socorro. Como aconteceu com Saulo de Tarso também, que respirava ameaças de morte contra os cristãos. E o Senhor interviu na vida dele, o dobrou e ficou cego por alguns dias. Depois reconheceu o seu pecado, humilhado, tornou-se cristão, se tornou um dos maiores missionários que já existiu. Meus irmãos, muitas vezes nós, seres humanos, temos dificuldade de reconhecer o pecado, o orgulho na nossa vida. Nós precisamos combater esse pecado. Esse que não havia se convertido até o capítulo 4, Nabucodonosor, se tornou bem diferente depois. E essa mudança teve origem divina. Ele nunca mais viveu como se ele ou qualquer outro fosse o centro do universo, mas Deus. E a gente tem algumas reflexões aqui. Primeiro, devemos desistir da conversão de qualquer pessoa. A gente olha um homem como esse, Nabucodonosor, terrível, né? Tudo que ele praticou. Aqui no final do capítulo 4 ele está adorando a Deus. Talvez tenham pessoas perto de você que você pensa assim: rapaz, esse aí não tem jeito, o cara se declara ateu. Olha esse daí, olha a cara dele, cheio de, sei lá, não tem cara de crente não, a gente vai se converter. Às vezes se coloca no lugar de Deus e quer eleger, né? A gente quer eleger, esse daí pode se converter, esse aí não. A nossa tarefa não é essa. É pregar para todo mundo e orar para que Deus converta. O chamado externo, essa pregação do Evangelho é para todo mundo. E a gente ora para que Deus faça o chamado interno e toque no coração.
essa regeneração que o Espírito Santo faz no coração do homem. Então, mesmo que tenham pessoas perto de você que você pensa assim, poxa, esse daí não tem jeito, continua orando por essa pessoa, nas oportunidades que te der, evangeliza. Daniel passou muitos anos ali perto do rei Nabucodonosor. E com certeza a influência de Daniel, né, foi muito importante aqui, né, no que aconteceu com o rei. Então tem pessoas talvez perto de você que você pensa, não, isso aí não tem jeito. Olha o que Deus fez com Saulo, que estava ali ameaçando os cristãos, viajando para perseguir cristãos. Deus transformou ele no maior dos missionários. Então, Deus pode fazer isso com a pessoa que você está investindo, que você está pensando. Ele pode dobrar até mesmo um rei tirano como esse, porque o céu domina, Deus domina sobre o coração até mesmo dessa pessoa mais endurecida. Se Ele quiser, Ele quebranta. Se Ele quiser, Ele dobra. E às vezes para dobrar, Ele faz a pessoa passar por situações até mesmo difíceis, como aconteceu com Nabucodonosor. Mas ore, continue orando, continue investindo na vida dessa pessoa. Outro ponto, outra reflexão: o ato mais misericordioso que Deus pode fazer ao pecador é quebrantá-lo. Às vezes a gente fica feliz, o fulano está bem, né? Ele já passou no concurso, está bem, né? Mas se ele não está com Deus, não é isso que vai importar no final das coisas. O fulano está bem, a família está estruturada, mas se ele não está bem com Deus, não é isso que vai importar. O que importa é se ele se rendeu ao Rei, se ele confessou a Cristo, se ele encontrou a salvação em Cristo. Então a gente não tem que medir as pessoas, fulano casou, né? Não podia estar. Não importa se ele já se rendeu ao Rei. Nabucodonosor podia estar. Já bem, estava lá no palácio, estava tudo tranquilo. Mas ele ainda não tinha se rendido ao Rei. O que importa é se a pessoa se converteu, se ela de fato confia no Senhor para a salvação, se ela se rendeu a Cristo, né? Então, às vezes, o ato mais misericordioso que Deus pode fazer é quebrantar alguém. A nossa vista, por exemplo, a vista daquelas pessoas, Nabucodonosor estava horrível, mas o cara se comporta como um animal, coisa terrível. Mas foi aquilo que ele passou que fez com que ele se rendesse ao rei, né? Que fez com que ele se humilhasse depois diante de Deus. Então, a gente tem que pensar também nesse prisma. Deus não escuta orações que procedem de corações orgulhosos, mas súplicas que procedem de um espírito contrito, ecoam alto em seus ouvidos e recebem toda a sua atenção. O Spurgeon falou isso. Então Deus ele não resiste a um coração contrito, quebrantado, humilhado diante da sua presença. A Bíblia vai falar muitas vezes para nós nos humilharmos diante de Deus, para reconhecermos a grandeza dEle, reconhecermos a nossa total dependência dEle. Um coração soberbo, né? O Senhor resiste ao coração soberbo. Nós vimos também, meus irmãos, que o céu domina, o Senhor governa sobre tudo. Os primeiros leitores poderiam saber que até os tempos adversos, os reis tiranos estavam debaixo da soberania de Deus. Assim como Nabucodonosor olhava demais para as suas glórias e foi humilhado para a sua redenção, precisamos quebrar o espelho de Narciso. Deus dá graça ao humilde, não porque eles merecem, mas exatamente porque reconhecem que não merecem. Esse é o professor Heber Campos Júnior. Humilhar primeiro e depois exaltar os humilhados é um termo recorrente na Bíblia. Os cristãos precisam ser marcados pela humildade. Os crentes se humilham na presença da grandeza de Deus. Mas a fé cristã, portanto, exige que diminuamos e que Cristo cresça. É o que acontece com João Batista. Importa que ele cresça e que eu diminua. É uma contradição cristã arrogante, uma contradição de termos. Nós temos que ser humildes. O Dr. Heber Júnior também falou uma coisa mais ou menos assim: cristãos não são feitos de alta autoestima, mas de alta estima por Cristo. Cristãos não são feitos de alta autoestima,
mas de ter uma autoestima por Cristo. Ele que é engrandecido. Meus irmãos, Cristo humilhou-se a fim de nos exaltar, o qual, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que por sua pobreza vós tornasseis ricos. 2 Coríntios 2, do 8 ao 9. Ele se humilhou voluntariamente para nos remir do nosso orgulho. A humilhação de Cristo é o que nos possibilita termos paz com Deus e serve de modelo para a nossa própria caminhada. E tem, para finalizar aqui, uma frase do C.J. Mahoney. Como nos mantemos humildes? Olhando para a cruz. A cruz nunca nos bajula. Como nós permanecemos humildes? Todos nós, meus irmãos, todos nós pecamos contra Deus. Todos nós fomos orgulhosos. Todos nós, meus irmãos, chegamos a buscar nossa própria glória, fizemos coisas, né, para nós mesmos. Mas um dia, né, e todos nós seríamos condenados por buscarmos a nossa própria glória, vivermos para o nosso próprio senhorio, sem nos dobrarmos ao Rei, ao Deus do céu. Todos nós, como Nabucodonosor, pecamos contra Deus. Talvez não nas mesmas coisas, mas pecamos, quebramos as leis de um Deus que reina sobre tudo, que não divide a sua glória com ninguém e tem uma lei que é justa, santa e boa. Todos nós mereceríamos o juízo de Deus. Mas o Deus do céu enviou o seu Filho, enviou o quarto homem da fornalha, enviou Jesus Cristo ao mundo, para que orgulhosos como nós pudéssemos ter paz com esse Deus que é Altíssimo e que reina sobre tudo. Jesus Cristo se humilhou, mesmo sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, assumiu uma forma humana, foi obediente até a morte, natureza humana, perfeitamente homem, perfeitamente Deus, foi obediente até a morte, morreu na cruz do Calvário, para nos reconciliar com Deus Altíssimo. Se o Filho de Deus se humilhou para nos reconciliar com Deus, qual deveria ser a nossa conduta? Uma conduta arrogante, soberba? Jamais. Nós devemos nos humilhar diante de Deus. Um dia nós fomos, se você já é um cristão, um dia você foi humilhado, você reconheceu o seu pecado, você reconheceu a sua culpa, você reconheceu que o céu domina, você reconheceu que o Altíssimo tem domínio sobre tudo. E se você está aqui e não é um cristão, é o dia de você se render diante do Rei. É o dia de você dizer: o céu domina, eu não domino, eu não sou justo por mim mesmo, eu não sou bom, não são as minhas obras, não é o que eu realizei, não é a minha glória, eu sou um pecador e eu preciso de salvação e eu dependo de Jesus Cristo para me salvar. É o dia de você se render ao Rei. Você não precisa caminhar que nem um animal para saber qual é o caminho. Jesus Cristo é o caminho para a salvação. E o momento para se render a Cristo, se render ao governo do Senhor é hoje. Reconhecer a sua fraqueza, reconhecer o seu pecado, se humilhar diante de Deus. Aquele que se humilha diante de Deus é exaltado por Deus, não busca a exaltação dos homens. É o momento de você fazer isso, clamar: o Senhor me salva, Senhor muda esse meu coração, quebranta esse meu coração endurecido. Eu não quero ser alguém que ouve a teu respeito, que conhece pessoas que te temem, mas cujo coração não foi quebrantado, cuja fé não é verdadeira, cujo comprometimento não há.
Que você não seja uma pessoa que concorda com o Evangelho, dá um like para o pessoal que teme a Deus, mas você mesmo sabe que não se comprometeu. O tempo é hoje. O dia que você se rendeu ao Senhor é agora. Vá até Ele. Clama, Senhor, me dá uma fé verdadeira. Quebrando o meu coração. Não deixe eu perecer, sabe, nos meus pecados. Eu ficar em paz aqui com a minha felicidade passageira. Mas que eu tenha paz contigo por meio de Cristo. E se você já é um cristão, observe se a soberba, o orgulho, não é o que você tem feito vista grossa. Porque às vezes a gente busca a nossa própria glória sem nem eu perceber isso. A gente quer o aplauso dos homens. A gente olha para as coisas e pensa, não, fui eu que conquistei. Foi fruto do meu esforço, fruto do meu trabalho. Critica os outros como se a gente não fizesse daquele jeito, como a gente fosse melhor. Estivesse num outro patamar. Será que a gente também não está precisando reconhecer o governo de Deus, reconhecer a grandeza de Deus? Será que a gente não está precisando se humilhar diante de Deus? Será que a gente não está buscando muito a nossa própria autoestima, enquanto quem deve ter por autoestima é Cristo? Será que de fato a gente pode dizer se convém que Ele cresça e que eu diminua? Ou a gente está querendo crescer muito e ser aplaudido pelos homens e não buscando a recompensa em Deus? Será que são os nossos próprios lábios que nos louvam, que falam dos nossos feitos? Ou a gente não busca se elogiar a nós mesmos? A gente deixa os outros e quando Ele vem, a gente dá a glória. Sei que sem Ele eu não sou nada. Essa tem que ser a nossa disposição. Saber que o céu domina, que o Altíssimo reina sobre tudo, sobre os reinos que existem, sobre as nossas vidas. Ele é o nosso Senhor e Ele é digno de toda a glória. E convém que Ele cresça e que a gente diminua. Vamos meditar a respeito disso. E tende sobre vós, sobre vocês, sobre nós, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou, se esvaziou, serviu a todos. E Ele fez isso para nos salvar, e Ele é o nosso exemplo, e nós vamos seguir esse exemplo, buscando a humildade, lutando contra o orgulho em nós mesmos, e viver para a sua glória. Reflita a respeito da sua vida, medite em relação ao que você ouviu, e busque tomar atitudes, talvez se necessário pedir perdão a Deus, examinar as suas motivações, examinar a sua vida e refletir a respeito do que a palavra de Deus nos falou hoje. Vamos ao Senhor em oração. Santo Deus e Pai, te agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Podemos saber os Teus feitos. Como o Senhor dobrou, quebrantou o poderoso rei da Babilônia, ao ponto dele afirmar que agora te louvava. Graças te damos porque nós sabemos que as coisas que acontecem no mundo não acontecem de maneira aleatória sem o teu governo. Graças te damos porque podemos saber que o Altíssimo é quem comanda, quem governa sobre tudo. Graças te damos porque o Senhor quebrantou os nossos corações. Graças te damos porque o Senhor mostrou, nos convenceu do nosso pecado, da justiça e do juízo, e nos apresentou a salvação por meio do Teu Filho Jesus Cristo. Graças te damos, Senhor, por esse precioso presente da salvação, Senhor, de enviar o Teu Filho para nos salvar. Ó Pai, não deixa que nós venhamos perecer em nossos pecados, mas quebranta-nos, Senhor, corrige-nos quando necessário, e que nós sempre tenhamos essa disposição de Te adorar, de glorificar a Ti, e saber que o Senhor é soberano sobre tudo, e que o céu domina,
que o Senhor domina, que o Senhor é Altíssimo. Olha para as pessoas, Senhor, que nós pensamos que não tem mais jeito, pensamos que essas pessoas, sabe, são impossíveis de ser quebrantadas, mas o que é impossível para Ti, ó Deus? Aquilo que é impossível para os homens, é possível para Ti. O Senhor é soberano. Pedimos, Senhor, pela conversão dos nossos parentes, dos nossos amigos, de pessoas, Senhor, que olhamos e pensamos que não tem jeito, mas sabemos que tem porque Tu és poderoso. E pedimos, Senhor, converte, usa-nos como instrumento para levar o Teu Evangelho para essas pessoas. E possamos a cada dia mais Te ter em autoestima, ter comunhão contigo, Senhor, orar ao Senhor, buscar o Senhor, glorificar o Senhor, testemunhar a respeito do Senhor para as outras pessoas. Oh Pai, que assim como todos aqueles que antes tinham ouvidos sendo chamados para adorar uma estátua de ouro, agora estão sendo chamados para conhecer o que o Senhor fez na vida desse rei, que nós também venhamos anunciar os Teus feitos aos outros, para a Tua glória, para a glória e honra do Teu nome, Senhor. Ajuda-nos a combater o orgulho em nossa vida, ajuda-nos a combater a vaidade, o desejo por louvor dos homens, por aprovação dos homens, o desejo por aparecer, oh Pai, o desejo por toda essa vaidade, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a buscar a recompensa de Ti, a nos humilharmos diante de Ti, Senhor, e buscar a Tua glória e a recompensa de Ti, não dos homens. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro agradecido e peço que o Senhor cuide, Senhor, dessa igreja e de cada ovelha desse rebanho. Com o nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Ficar de pé, querido. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, e que a igreja diga amém.